22 de março, super quarta, dia de decisão dos bancos centrais nos Estados Unidos e no Brasil. Esse será um dos temas que iremos abordar e também inflação no Reino Unido, dando sinais de nova vida. Esses são alguns destaques para o dia de hoje. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo na Valorama, 10 minutos de economia. Hoje é quarta-feira e não é qualquer quarta-feira, é super quarta. E vamos dar início aos principais destaques e tudo aquilo que está movimentando os mercados no dia de hoje. Vamos lá então, tira só por gentileza para compartilhar a tela ali, obrigado. Bom, nós vemos que no mundo os mercados, as bolsas estão positivas, todas elas fechando no patamar, a maioria delas não de forma predominante, mas ah, no caso fechando todas elas de forma positiva, o que acaba sendo bastante bom, um pouco um sinal de alívio para os mercados, né? E o patamar do medo continua em 38, continua levemente melhor do que nós estávamos vendo até a semana passada, os riscos relativos ao contágio do sistema financeiro norte-americano e europeu. Quanto o Brent, o petróleo, está tendo uma leve subida, subindo 0,5% a $75 o barril. O DXY dólar caindo 0,11 a 103, sem grandes novidades, destaques nesse sentido. Bom, dando sequência então, nós tivemos sim algumas informações, vamos relatar tudo o que realmente está se passando, as expectativas. O mercado está extremamente apreensivo, ansioso. Vamos começar pelo Reino Unido então. No Reino Unido nós tivemos a decisão a taxa de juros que vai ser amanhã, diga-se de passagem, mas hoje foram os dados relativos à inflação. E olha só, era esperada uma inflação acaba juntando todos os bens e serviços, era esperado 9,9% para o mês de fevereiro e veio 10,4%, veio acima do esperado. Claro que teve o pico de 11%, de 11,1% em outubro de 2022, e esse dado ainda é positivo, mas não tão positivo, porque havia uma expectativa de que a inflação cedesse, mas é o que acabou não acontecendo. E mesma coisa também com o core, que exclui alguns produtos voláteis, como combustíveis e alimentos. E aqui nós vemos também que era esperado 5,7 e veio 6,2. E quando nós vemos os principais destaques dessa inflação, né, do que realmente está, o que acabou ajudando, né, foram os gastos com restaurante e hotéis, seguido de alimentos e bebidas não alcoólicas. Então, esses foram os principais destaques que acabaram contribuindo para esse mês. Seguido também do vestuário, que teve um percentual também um pouco mais significativo. E claro que aqui quando nós compararmos a taxa de juros, como vai ser no dia da manhã, nós temos aqui na linha azul a taxa de juros, que nós teremos amanhã maiores destaques em relação a isso, né? Na linha amarela nós temos a meta inflacionária, onde essa linha preta aqui tem que chegar, essa linha negra deve chegar nessa amarela para dizer que está tudo sob controle. Então, bastante atenção nisso daqui lá na terra da monarquia, né? Diríamos assim. Aqui também nós temos um comparativo mostrando que a Inglaterra possui uma das maiores inflações do mundo no momento. Então, com destaque na sequência para a Itália e para a Alemanha, que são na casa dos 9%. Também tivemos aqui na variação mensal, né? Um crescimento também bastante substancial, então atingindo níveis bastante fortes. O que foi o pico no ano passado, 11,1%, e agora novamente a inflação dando sinais de vida, voltando a, digamos, a dar sinais de que ela realmente não cessou por lá. Também, já então, falando nesse contexto inflacionário, hoje nós teremos a divulgação do Banco Central norte-americano, que irá se reunir, e é uma expectativa do mercado de 86% até o presente horário, de que exista um aumento de 25%, 0,25% no caso, passando de 4,75% dos atuais para 5%. Então há uma expectativa muito grande perante a isso, e até inclusive tem um memezinho aqui que fala da situação que o Powell está, né? Tipo, ele é a inflação alta ou queda dos bancos, né? Então, o que ele vai fazer para controlar? Então, o pessoal já está, inclusive, precificando que ele vai dar esse aumento e realmente, ou ele continua aumentando para conter a inflação, ou realmente também, dando esse aumento, também coloca o sistema financeiro parcialmente em risco. Então, pelo que tudo indica, ele vai fazer isso.
Há inclusive alguns bancos dando as projeções do que irá acontecer, a maior parte deles dando 25 basis points, 0,25% nessa decisão. Até inclusive tem uma reportagem que veio no Valor Econômico essa semana, né, falando sobre a perspectiva também de outras instituições financeiras aqui, e boa parte delas considerando, acreditando que terá 0,25%. Então, 5% da taxa de juros do sistema financeiro pode ser algo a ser concretizado. E claro que as incertezas que são por detrás do porquê desse aumento na taxa de juros é por causa disso daqui. Claro que quando você tem um juro alto, você acaba machucando a economia. Você acaba, não diria danificando, mas acaba por machucar alguns setores. E desde outubro do ano passado, nós tivemos várias, no caso, se nós aqui fazendo uma tradução direta, são os cortes e trabalhos que as empresas acabaram realizando. Então, tem um setor de tecnologia que acabou tendo boa parte desses números, seguido do consumo, né? E também da área financeira e industrial. Então, todas as áreas aí tiveram um impacto, querendo ou não, a uma possível desaceleração econômica. Então, realmente preocupa quando nós temos esse número aqui acontecendo, mas é uma realidade e uma das causas desse aumento dos juros. Querendo ou não, isso acaba impactando na economia, cada setor de uma forma distinta, e até o momento o setor de tecnologia foi o maior impactado. Aqui dando sequência ainda sobre a taxa de juros, nós teremos no Brasil hoje, nós teremos a decisão, e aqui boa parte é uma expectativa de mais de 90%, de 97%, diga-se de passagem, de que a taxa no Brasil se mantenha em 13,75%, se nós seguirmos o histórico do Banco Central emitido por eles, e se assim for, vai ser a 1, 2, 3, 4, vai ser a quinta a manutenção seguida em 13,75%. Também tem aqui a projeção do mercado. A boa parte das instituições financeiras, eu diria que até não majoritariamente, mas a maioria está prevendo que irá se manter em 13,75%. Então, há uma grande expectativa também a esse ponto. E aqui para encerrar o ano 2023 já tem uma divergência de ideias. Então, desde a manutenção dos 3,75 até 10%. Mas o ponto eu acho que é o que todo mundo concorda aqui, é que a Selic ainda terminará o 2023 acima de 2 dígitos. E o porquê não fazer mais corte dos juros se nós temos uma inflação controlada? É um dos motivos, e claro que a ata do Copom traz maiores detalhes, mas um dos motivos é por causa do dólar. Se nós termos uma desancoragem do dólar aqui no Brasil, nós veremos novamente a inflação voltar a altos patamares. Se torna muito mais atrativo para os exportadores mandarem seus produtos para fora do que ter um consumo interno aqui dentro. Então, se o dólar tivesse mais controlado, talvez nós teríamos sim uma expectativa maior para que a Selic fosse cortada. Então, essa precificação do mercado que nós conseguimos identificar hoje e que o mercado vem prevendo. Bom, ainda só mais 2 detalhes aqui antes para nós fechar essa parte e falar sobre o balanço aqui no Brasil, do balanço das empresas. Teve uma informação como curiosa, nós já falamos sobre o Credit Suisse, situação com que a instituição financeira passa por lá, e aqui só um estudo que foi realizado dizendo de que o plano de emergência da Suíça para resgatar o Credit Suisse vai custar, ou melhor, custaria, né, $13.500 para cada cidadão suíço. Então, esse é o preço. Não tem almoço grátis, né? E também outra informação, outra notícia que me chamou muita atenção foi a visita do Xi Jinping, o premier chinês, ao Putin em Moscou. E cada vez mais, não vamos entrar em detalhes agora, por questão de tempo, mas cada vez mais percebe-se uma conexão forte entre russos e chineses. Outro ponto aí para prestar atenção e, bom, teremos maiores detalhes na sequência, tá? Pois bem, vamos lá que nosso tempo está chegando ao fim. Ainda estamos no balanço de calendários aqui no Brasil, no calendário de balanço, perdão. Eu tenho mais algumas empresas que farão sua divulgação no dia de hoje. E as que divulgaram informação, nós tivemos a JBSS, que teve um lucro líquido de 2,3 bilhões no quarto trimestre. Nós tivemos a Copel, também que registrou um lucro líquido no quarto tri. Tivemos a Copasa,
também que acabou lucrando no quarto tri, 268 milhões. Tivemos a Tasa, que também registrou um EBITDA bem interessante, né? Então, com um lucro líquido de 121 milhões. Também tivemos resultados da Itaúsa, a Hold, né? Também teve um lucro líquido recorrente, no caso, de 3,3 bilhões ao quarto tri. Então, esses foram alguns destaques, algumas empresas que acabaram retratando os seus balanços. E aqui no Brasil, então, para finalizar, vamos mostrar aqui o nosso gráfico. O nosso dólar está subindo 0,40% até o momento, a 5,27. E o Ibov está caindo 0,5% a 100 mil pontos. Olha só, o Ibov voltando à marca de 100 mil pontos agora pela manhã. E entre aqui o nosso heatmap, nós temos destaque de baixa para a Vibra, a distribuidora, né? Vibra, Açaí, JBSS, Happy Vida, Brasil Foods em queda. E no setor positivo, nós temos algo relativo às construtoras. Exetec subindo 3%, MRV, Cogna, Edux e Qualicorp. Tá bom, pessoal? Então, esses foram os principais destaques para o dia de hoje. Bastante atenção, mercado apreensivo com a decisão dos bancos centrais para o dia de hoje. Você que está conosco, quer começar a investir, não se esqueça, não deixe de ver nossa jornada investidor, o QR Code aqui na tela, que trará maiores detalhes a você. Então, no mais, agradecemos a atenção, desejamos a todos um excelente dia com excelentes negócios.